Rapaziada, a boa fase do Palmeiras vem chamando muita atenção da mídia e eu separei aqui pra vocês um trecho do que falou o Richarlison, pessoal, comentarista esportivo lá no programa Seleção Sport TV, do Sport TV, né, da Globo, exaltando o Palmeiras, falando sobre a classificação do Palmeiras pra cima do Ceará. E ele falou do Abel no meio disso tudo. Vocês vão querer ver o que ele disse sobre esse Palmeiras que tá uma máquina e o papel que o Abel exerce nisso aí, né? Então, enfim, pessoal, o vídeo tá muito top, acompanha até o final, porque tem mais comentaristas falando também a respeito do Verdão, beleza? Mas antes de conferirmos, só peço pra você deixar o like aí, beleza? Vamos deixar o like, porque o like é importante demais, fortalece muito o canal, então dá essa moral aí, fortalecendo o like, para que o vídeo chegue a muitos palmeirenses aí também, belezinha? Se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todo dia, belezinha? Então, sem mais enrolação, bora conferir aqui o que disse o Richarlison. Há anos a maré é muito boa. E esse cara aqui tá vivendo um clima de despedida, né? Ontem ele disse que vai sentir falta do Palmeiras, marcou 2 no 3-0 sobre o Ceará. E o Palmeiras também tá garantido na próxima fase. Ceará que vem fazendo um bom trabalho com o Condé, né? Nós também vamos sentir falta do Estevão. Isso que eu ia falar. A gente também vai sentir muito. Muito. Mas não é. Eu sei que é extremamente promissor e eu já tô com vocês. A gente não vê um Estevão surgindo toda hora. Mas eu acho que é mais saudade do que a gente não vai viver, né? Pois é. Eu acho que é A um frase pouco certa isso, é né? essa. Saudade Mari, do mas que a gente é não viveu. impressionante, assim, falar um pouquinho desse Palmeiras, que ontem, mais uma vez, fez uma partida inteligentíssima contra o Ceará, contra esse bom time do Léo Condé. É impressionante a variação que o Abel achou para essa equipe. A variação não só de postura tática, mas de jogadores. A gente está falando do Estevão, que é chovendo molhado, há tanto tempo ele faz isso, ele é decisivo, mudando de posição, mais para o meio, mais para a ponta. Mas a gente vai falar daqui a pouco do Maurício. A gente vai falar de quanto o Lucas Evangelista entrou e encaixou nesse time. Muito bom jogador. Então, assim, Gente, é o que a gente consegue, eu particularmente, né? Eu consigo detectar que eu ainda vou acreditar que o treinador, ele potencializa sim os atletas. sempre, Rick, mas isso é óbvio. Mas tem gente que não fala isso, Não. amor. Tem gente que fala que não. Não tem Olha como. o que o Abel tá fazendo com esse Palmeiras de novo, novamente. E não é o mesmo time, mudou de patamar. Antigamente, ou o ano passado, o Palmeiras tinha um time muito bem definido, mas era aquele Palmeiras que optava por ir na base, optava com jogadores de menos expressão. Esse ano não. Já contratou o Paulinho, trouxe o Tigrinho, o Vitor Roque. Facundo. Mudando de patamar e, ao mesmo tempo, o treinador potencializando todas essas valências e todos esses jogadores. Haja visto, hoje, aí é um individual meu, particular meu. Para mim, o titular, camisa 9 do Palmeiras hoje é o Flaco Lopes. Pra mim também. Não é o Tigrinho. Pra mim também. E olha que loucura. Minha preferência, tá? O Não ano é a- passado, é exatamente. minha preferência. O ano passado, o pessoal queria mandar o Flaco Lopes embora. Era muito questionado, né? Muito questionado. Então, assim, Verdade. aí isso é o Flaco Lopes que mudou, claro. Individualmente você tem que ter o peso na consciência e falar, pô, eu posso mais, eu consigo mais. Mas o que o Abel faz de recuperar jogadores que, de repente, do nada, começam a ser importantes, é impressionante. E não tem como. Esse Palmeiras é novamente o Palmeiras mentalmente muito forte. Nenhum time está jogando bem futebol, campo e bola? Não. Mas olha o que o Palmeiras tem feito. São 5 vitórias consecutivas. Fora a campanha Fora fora a de campanha casa. fora de casa. Fora a campanha que ele faz na Libertadores, 100%. É absurdo. Mas o time é bom? É bom. Como o Flamengo é bom, como o Botafogo é bom, como o Atlético Mineiro é bom. Mas olha só o que ele está fazendo de renovação. Ele conseguiu, olha que loucura, ele conseguiu, como que fala? Fazer o Giai virar uma peça importantíssima para esse novo Palmeiras. Eu ia falar isso aqui, O ele ano recuperou passado ele. os caras queriam jogar o Giai fora de novo. Para que trouxeram esse cara? Sendo que tinha Maicon e tinha certeza, tinha Maicon e tinha Marcos Rocha. Para que trazer um lateral direito novo, com 20 anos? Olha a importância. Bruno Fux, no Atlético, se falar esse nome lá, os caras querem matar esse cara. No Palmeiras, ele não só joga, como ele é importante pro sistema de jogo, porque a cara, saída de isso bola começa com os zagueiros Isso do é Palmeiras. absurdo.
É individual do atleta? Sim, porque precisa o atleta entender que ele tem qualidade, que ele pode ser mais do que ele era no time anterior. Mas, meu amigo, o que o Abel faz com esses caras... Ô, Rick, absurdo. só para complementar o que você falou. Impressionante mesmo, né, rapaziada? O Abel é foda. Ontem. O Luiz Martins passou pelo Bragantino, estava no Midtjylland da Dinamarca, chegou, desempenho lá em cima. Mikael, zagueiro, canhoto, confesso que eu não conhecia, gente. Isso não tenho vergonha de falar. Chegou jogando e está rendendo. É mérito do Abel. O Abel tem uma coisa que eu acho que é fundamental, e ele é o único treinador do Brasil. Desculpa, não tô te elogiando não, tá? Porque você não gosta de elogio. A gente só tá comentando sobre a situação, não vai te elogiar Desculpa aqui, aí, não. pelo amor de Deus. A gente não vai te elogiar aqui, não. Você não merece desse elogio. Precisa provar um pouquinho mais. Você ganhar mais alguma coisinha. Justificar. Mas, brincadeiras à parte, o Abel tem algo que eu acho que só ele consegue fazer, pelo tempo de trabalho, pelas costas, pelos títulos, pelo elenco. Ele dá tempo para as coisas. Eu vou citar aqui o exemplo do Felipe Anderson. O Felipe Anderson entra no Palmeiras jogando pela esquerda e foi horrível. Foi horrível, não dava certo, ele não colocou e tirou. Ele colocou 1, 2, 3, 5 jogos, todo mundo falando, não tá funcionando, não tá funcionando. Ele não foi no barulho de quem estava falando, de quem não estava falando, nas coletivas a pressão, não, você está colocando o Felipe Anderson, ele ficou convicto ao erro dele naquele momento, porque ele estava insistindo para tentar que o jogador, né, não mexer no posicionamento do Estevão. Depois de 5 jogos, eu estou chutando, tá, gente? Pode ter sido menos ou mais, mas ele deu uma sequência de jogos para o Felipe Anderson na esquerda. Ele vem com o Felipe Anderson para a direita, traz o Estevão por dentro, aí ele começa a alternar o Felipe Anderson com o Estevão, jogando os dois como titulares, e aí o Felipe Anderson desencanta e começa a virar uma peça fundamental. Nesse processo, ele testou outros nomes. Ele colocou o Maurício para jogar. Ele trouxe o Lucas Evangelista para jogar de segundo homem de meio campo. Ele trocou a dupla de volantes hoje do Palmeiras. A gente fala, é o Richard Rios e o Emiliano Martins. Pode ser e pode não ser, porque ele tem hoje o Lucas Evangelista que entra como se fosse o dono da posição há muito tempo. A ausência do Veiga, ninguém ficou falando aqui, nossa, o Palmeiras está sentindo falta do Rafael Veiga. Ninguém nem falava, porque tinha o Estevão que estava jogando muito bem. E tinha outros recursos que ele conseguiu encontrar. O que eu acho que nesse momento o Abel tem aprimorado para o Palmeiras. Como é que vai ser no futuro sem o Estevão? Quem que vai chamar essa responsabilidade para jogar por dentro? Eu não digo nem da habilidade, dos dribles, dos gols. É para preencher esse lugar que hoje é preenchido pelo Estevão. Porque as tentativas dele, recentemente ele tentou o Paulinho por dentro, não deu muito certo. Mas ele não abandonou. Ele foi, deu mais 2 jogos o Paulinho jogando por dentro. Então eu acho que... E o Bruno Fux é a mesma coisa. Começou a jogar, todo mundo, não, o Bruno Fux não tem saída de bola. Gente, ele tampou o ouvidinho, foi fazer o trabalho dele, insistiu no Bruno Fux e ele continuou e foi muito bem e faz parte desse sistema de saída de bola do Palmeiras que é fundamental. Então, acho que entre todos os méritos que a gente já falou do Abel, vamos falar bem sem falar bem, eu acho que o principal dele, só um cara do tamanho dele consegue é dar tempo para as coisas acontecerem, até para as coisas não acontecerem, até para dar errado, porque aí sim ele muda, mas ele não sai queimando o jogador, não deu certo aqui, não vai jogar mais. Às vezes ele tira um tempo, depois o cara vai voltando aos poucos no time, e eu acho que esse é o grande mérito do melhor elenco que o Abel teve à disposição desde que ele iniciou a trajetória dele no Palmeiras. Ele brinda esse melhor elenco também é mérito dele, né? Porque esses nomes que a gente está falando, Lucas Evangelista, alguém duvida que ele podia estar jogando em qualquer outro time? Flaco, Giai, todos esses times, Facundo, podiam escolher equipes. Ele só fala que o Tigrinho não foi ele que pediu. Foi a presidente que quis trazer. O resto, tudo passou pela permissão dele. E contratação mais cara, né, do Palmeiras. Mas eu acho que até essa escolha, porque, claro, ele tem essa habilidade, que isso é uma habilidade, né, de trabalhar, de lapidar, de potencializar, como se diz, os atletas dele. É verdade, ele tem. Mas antes disso, ele escolhe e vê o que ninguém está vendo. Porque esses atletas que ele pediu, eu vou até tirar então, o Tigrinho ele fala que não é dele, então tá bom. Esses que ele pediu, podiam escolher times na Série A. No entanto, não seriam escolhidos, tá? Não, porque a muitos faltaria glamour, porque a gente sabe que passa por isso também, tá? Não tem o glamour para vestir a camisa X. O Abel não liga para isso. Mas esse ano foi diferente, né? Esse ano subiu o patamar um pouquinho nas contratações, né? Ele olhou com uma outra coisa, né? Também, né? Porque ele foi campeão no passado, vice-campeão ou campeão, com muito jogador da base. Ele foi fazendo jogador que ele talvez todo mundo falava, não vai conseguir jogar, não sei o quê. Ele colocou para jogar. Esse ano é o primeiro ano, por isso que eu insisto, é o melhor elenco que ele tem, porque o Palmeiras foi olhar outras prateleiras, né? Lucas Evangelista é isso, era um jogador que todo mundo queria. Isso. 10 de 10 os times do futebol brasileiro queriam o Lucas Evangelista. Mas ele vai lá e fala, cara,
Esse ano, o Palmeiras montou o elenco com Paulinho, Facundo, Bruno Fux, Enio Martins. É muito jogador bom, cara. E muito jogador de primeira prateleira. Sim. Rapaziada, sem dúvidas aí, Estevão, craque de bola demais, né? Regaçou em mais um jogo aí, vai deixar muita saudade o Estevão. E realmente, cara, o Abel, ele é fora do comum também. Outro cara que dispensa comentários é o Abel. O que ele sempre faz aí com o Palmeiras, às vezes, né? Bate aquele desespero na torcida, bate aquela desconfiança e tudo mais, mas o Abel sempre dá a volta por cima, sempre faz com que o jogador retome o bom futebol, sempre ele tira um coelho da cartola, né, como diz, né, pessoal? Então, o Abel também merece respeito demais. E separei aqui pra vocês também o Mauro Betti, na verdade, lá da Jovem Pan, né, falando a respeito aí desse Palmeiras, fazendo a análise dele. Vamos conferir agora também. Com uma das melhores atuações em meses da equipe do Abel Ferreira. O primeiro tempo foi bom contra um time bem montadinho do Ceará, já havia sido assim, não um grande jogo do Palmeiras na Arena Castelão, mas ontem a gente está vendo alguns momentos. O Palmeiras foi bem no primeiro tempo e muito bem na segunda etapa, a partir de uma grande exibição do Estevão, das melhores também. Jogadas muito bonitas, essa é maravilhosa, a jogada mais bonita do jogo, né? O chapéu com a bola no chão, ele levanta, faz a tabela com o Vitor Roque e o Fernando Miguel mais uma vez muito bem. E no segundo tempo ele sofre o pênalti, que você pode discutir. No estádio, no primeiro momento achei que não, depois dá para marcar, dá para discutir e tal. Não bate bem o pênalti, mérito do Fernando, no rebote ele vai lá e faz com muita frieza o gol. Depois ele faz um belíssimo gol, o segundo, mais um par de bonitas jogadas, sai merecidamente aplaudido, emocionado e emocionante, porque se sabe que em breve, lamentavelmente, ele vai sair, lamentável para o torcedor do Palmeiras, para o brasileiro que tem o privilégio de o ver, e tem sido assim, não só em jogos do Palmeiras em casa, seja em Barueri ou no Allianz Parque, mas em outros jogos, né? Você pode até não torcer para o Palmeiras, mas é um movimento muito bacana que se vê na arquibancada. A bola chega para o Estevão um pouquinho mais para frente, o torcedor já meio se ouriça, já meio que fica em pé. Isso é muito legal. Ela está na ponta esquerda e gosto quando ele se movimenta. A liberdade que tem dado o Abel um pouquinho mais por dentro, ontem um pouco mais para a esquerda e vai para a direita, enfim, é um cara diferente, a gente sabe que é, e já muito maduro e cada vez mais alto, cada vez mais forte, ainda muito rápido, extremamente talentoso para criar lance, jogar, fazer, achar os companheiros. É impressionante a maturidade, o enorme talento que tem esse menino, que é um dos maiores e, para não poucos, a maior revelação da história da base do Palmeiras de 110 anos. Você tem o Hendrick, você tem outros poucos, o Palmeiras, Hendrick campeão do século, o maior campeão nacional. Ele quase sempre procurou no mercado, ainda jovens, nomes que vieram da Várzea, como o Berdan, como o Valdemar Fiume, que vieram muito jovens do Bangu, Divina Ademir da Guia. Mas o Palmeiras quase sempre não fez o que faz com o trabalho estupendo do João Paulo Sampaio, desde março de 2015 no Palmeiras, desde a gestão do Paulo Nobre, muito bem continuado pelo Gagliotti e pela Leila Pereira. Mas, enfim, o Estevão é esse cara determinante, fez toda a diferença, não só ele, todo o Palmeiras foi muito bem. O Palmeiras segue com o melhor elenco da era Abel, tem opção para tudo. Inclusive, Giai muito bem, como um zagueiro para a direita, como lateral, quando o Palmeiras é atacado. Sai e perde o Felipe Anderson e entra o Mike entrou muito bem. Jogadas bonitas, jogadas em velocidade, troca de bola. O Palmeiras não só venceu bem por 3-0, venceu convencendo, jogando muito bem. Nessa excelente sequência, inegavelmente grande sequência, 100% na Libertadores, líder do brasileiro. O Palmeiras tem agora, de ontem principalmente no Allianz Parque, jogado bem e bonito. Não dá nem para os chatos de plantão, ou até os azedos, amargos, normais e os exigentes que também fazem parte, reclamar porque ontem o Palmeiras, sobretudo na segunda etapa, mostrou muitos lances bonitos. Você pegar as combinações, as jogadas e as variações táticas, inegáveis méritos também da comissão técnica do Abel Ferreira de fazer o time jogar de várias maneiras e desequilibrar como tem desequilibrado o Estevão. Vai ser um jogo fantástico domingo contra o Flamengo. O Flamengo foi bem contra o Botafogo da Paraíba, que não domingo se compara guerra, hoje, né, com o próprio Ceará. É um jogaço com ligeiro favoritismo palmeirense. Meu palpite até pelo Morumbetti é mais para empate, mas a fase do Palmeiras hoje é melhor. Eu vejo até mais potencial técnico no Flamengo, mas o trabalho longevo, o momento de Felipe Luiz e do Abel, e isso pode mudar, inclusive no próprio domingo, no jogo aqui em São Paulo, pode ser uma outra história, mas o Palmeiras chega muito bem e isso, inegavelmente, um acerto geral do Palmeiras e, sobretudo, do Abel e sua comissão técnica ao planejamento feito. Não deu para ser tetra paulista, perdeu para o maior rival, o Corinthians, naquelas circunstâncias, mas o Palmeiras vai chegar para o Mundial
Mundial, muito possivelmente, até melhor que a encomenda do Abel. Porque o time não só está vencendo bem dentro e, sobretudo, fora, mas está jogando muito bem. E ontem ficou essa sensação de que saudade já do Estevão ainda não saindo, mas em breve saindo, como fará falta, apesar da qualidade do elenco do Palmeiras. Hoje você não tem... Você olha para o elenco do Palmeiras, para o time que está em campo, seja qual for a escalação, e está certo o Abel em mexer nessa escalação várias vezes. Você olha para o banco à disposição do Abel e até a lista de eventuais lesionados e suspensos, não tem... O Palmeiras, nos últimos meses, um jogador que você fala, aí entra um pouco lá do torcedor, vai entrar esse cara. Não tem. É todo time bom. E aí você, podia começar com o Maurício, vem o Veiga. É o Emiliano, o Aníbal, não são os volantes dos sonhos, mas não entregam bem. O Lucas Evangelista, um reforço muito bom. Richard Rios, no melhor momento. Vários jogadores bem, e assim não tem, e da base também boa. Você olha e fala, não tem nenhum cara. Você pode até não gostar tanto de um de outro, normal, é da vida do futebol, mas é impressionante como não tem assim... Você pegar mesmo em momentos de conquistas, pode até o Palmeiras não ganhar nada esse ano, por enquanto não ganhou mesmo, que assim, o potencial do elenco é enorme. Assim, o Palmeiras não tem nada que você fale, não vai jogar. Por exemplo, Piquerez para Vanderlan, tem uma queda técnica, mas o Vanderlan não é um horror, longe disso, né? Pode não ter sido ou não estar sendo o que se imaginava, mas não compromete em absoluto a equipe do Palmeiras. Então, assim, é um momento realmente muito bom, e fica a sensação para o seu torcedor e até para o rival, que pode até não estar tão bem, isso já aconteceu várias vezes na era Abel, que quando não está legal pode não ganhar, mas não perde. Ou se perde tem como recuperar, ou vai recuperar, vai ser o time da virada e do amor e vai fazer a vitória. Mas ontem, sobretudo ontem contra o Ceará, e mais ainda na segunda etapa, e não só pelo Estevão, é um Palmeiras que está numa fase muito boa. A 27ª classificação do Palmeiras em 30 participações na Copa do Brasil. O Verdão, que trouxe a vantagem do primeiro jogo, conquistado lá na capital cearense por 1-0, e carimbou de vez a vaga para as oitavas de final. A impressão que dá é que se esse Palmeiras apertar um pouquinho, ele consegue fazer os gols. E hoje quem abriu esse caminho dos gols foi o Estevão, que colocou a bola debaixo do braço e decidiu a partida em 5 minutos. Ele sofre o pênalti, vai para a cobrança, Fernando Miguel defende e no rebote, Estevão 1-0. Poucos minutos depois, o Estevão, num golaço, fez 2-0 para o Palmeiras. É o artilheiro do Verdão na temporada, com 10 gols marcados, o Estevão, e o Flávio Lopes fechou a conta. 3-0 Palmeiras, no agregado 4-0 para o Verdão, que neste domingo, às 4 horas da tarde, recebe aqui, no Palestra Itália, o Flamengo. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, a expectativa para esse jogo mais aguardado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam ver os comentaristas falando sobre o Palmeiras, falando sobre a classificação, o Verdão na próxima fase da Copa do Brasil, né? Libertadores 100%, líder do grupo, né? Melhor campanha, brasileiro também melhor campanha, líder do campeonato com folga. Enfim, Palmeiras vivendo um momento excelente demais. E aí destacar demais o trabalho que vem sendo feito pelo Abel, pela comissão técnica, os jogadores também em campo, né, se doando o máximo, né, se entrosando bastante. Estevão, sem palavras, craque de bola, diferenciado mesmo. E os demais vão se encaixando também, o Vitor Roque, o Paulinho, eles vão começando a se encaixar aí no time. Facundo também jogando muito bem, enfim. O time todo do Palmeiras, né, pessoal, encaixando. Isso é uma notícia muito boa para que ao longo da temporada aí o time crie ainda mais confiança e consiga jogar o seu bom futebol em alto nível com consistência, né, durante um bom tempo aí. E é bom demais o Palmeiras estar vivendo essa fase excelente aí logo às portas do Mundial, né, pessoal, do Super Mundial aí, que o Palmeiras com certeza chega com muita confiança, com uma temporada excelente até aqui, né? Mas é isso, vai aí no campo dos comentários, deixa a sua opinião, o que você achou dos comentários do Richarlison, o que você achou dos comentários da análise do Mauro Betti, né, do outro comentarista da Jovem Pan, o Pedro Marques, lá direto do Allianz Parque. Enfim, vai aí no campo dos comentários, opina também, deixa a sua opinião sobre o time, o que você tá achando do Palmeiras até aqui, nas competições, do Abel, Estevão, enfim, comenta aí, opina.
que a sua opinião é muito importante aqui no canal, beleza? Vamos debater aí. Se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O like é muito importante, fortalece muito, então deixa o like para ajudar e fazer com que o vídeo chegue a muitos palmeirenses aí, beleza? E se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha, pessoal? Então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. É o Porco. É nóis. Fui!